Olá, no Real Time 1 entrevista de hoje, vamos conversar com ele, que tem 46 anos, é formado pela Universidade Federal do Amazonas, tem especialização em Direito Processual e é aluno de MBA em Gestão Governamental da Fundação Getúlio Vargas. Iniciou sua vida política como estudante secundarista, ocupando a presidência do Grêmio Estudantil e, mais tarde, a presidência do Centro Acadêmico da UFAM. Foi vereador e deputado estadual por 2 mandatos. Em 2016, concorreu aí à Prefeitura de Manaus e ficou em segundo lugar, com mais de 457 mil votos. Eleito deputado federal pelo Amazonas em 2018, assumiu a vice-liderança do PL, o Partido Liberal, na Câmara dos Deputados. É o atual presidente municipal do partido aqui em Manaus. Também é professor universitário, escritor, maratonista e triatleta. Já participou de provas para atletas de alto rendimento, como as competições aí de Ironman. Esse ano ele foi novamente apontado como um dos cabeças do Congresso, ranking que indica os mais influentes da Câmara e do Senado. Ele, inclusive, concorre mais uma vez ao Prêmio Congresso em Foco como um dos melhores deputados federais do ano. Prêmio esse que o elegeu no ano passado um dos 10 melhores entre todos os 513 deputados. Seja bem-vindo, deputado Marcelo Ramos, tudo bem? Tudo bem, Vivian. Muito prazer te receber aqui. Uma alegria. Obrigada por ter aceito o nosso convite. Obrigado pelo convite. Vamos começar então. Você é vice-líder aí, né, do PL, tem sido um dos mais cotados, inclusive, né, para sucessão do presidente Rodrigo Maia. E chegou, inclusive, a ser citado pelo próprio Rodrigo Maia, né, num programa no Roda Viva da TV Cultura. E aí eu te pergunto, quais são as suas chances para assumir essa liderança? Olha, hoje há um grande movimento que mobiliza por volta hoje de 100 deputados que desejam que eu seja candidato a presidente da Câmara. No entanto, eu trato esse tema sempre com muita prudência, porque eu acho que mais do que o desejo de ser presidente, eu preciso ter responsabilidade com o país. E adiantar o processo sucessório da Câmara é dividir a Câmara no momento que ela precisa estar unida para aprovar as medidas que o Brasil tanto necessita para sair desse período de pandemia. Então, acho que é hora de ter prudência, esperar o momento correto para esse debate, que é pós as eleições municipais, mas eu fico muito feliz. Eu sou um deputado de primeiro mandato do Amazonas, que tem 8 entre 513, e tem uma grande mobilização de colegas pedindo que eu me candidate a presidente da Câmara, e ter, inclusive, o reconhecimento do presidente Rodrigo Maia para mim, e eu tenho certeza que para o Amazonas é motivo de orgulho, mas vamos tratar com prudência e esperar a hora certa para falar disso. Certo. Você está muito focado aí nessas questões nacionais, né, tudo, mas teu desempenho é ter sido, inclusive, positivamente, né, bem reconhecido, tem tido muito destaque, né, pela relação até mesmo que você tem com essas lideranças, né, especialmente aí com o presidente. Mas aí eu queria te perguntar, até assumiu, inclusive, relatorias importantes, né, projetos importantes também. Mas aí eu queria te perguntar sobre questões regionais agora, tá bom? Já que todo deputado federal pensa na próxima eleição, ou vir disputando aí um cargo maior para Senado, né, para governador, eu queria saber o que você já está pensando, se ainda não está. Vivian, eu acho que a minha cota de me afobar na política eu já paguei em 2017. Então, hoje eu estou muito centrado em ser um bom deputado federal, em servir ao povo do Amazonas, em servir ao Brasil. E efetivamente a minha cabeça não está em eleição, nem nessa de 2020, muito menos na de 2022, que está muito distante. Eu acho que o meu trabalho é um trabalho que tem me realizado pessoalmente, eu estou tendo a chance de reescrever a minha história e estou procurando dedicar o melhor de mim. Minha cabeça efetivamente não está em eleição. Eu acho que se você serve ao país, se você serve ao seu estado, o resultado eleitoral ele é uma consequência natural e não um objetivo primeiro. E eu vou seguir assim até o final do meu mandato. Marcelo, deputado federal depende muito do interior do estado, né? A gente sabe, e aí a gente tem deputados como o Silas Câmara, o Sidney Leite, né, Átila Lins também, que são seus colegas lá, né? E eles possuem fortes relações no interior. E aí eu te pergunto, né? Eles têm, na verdade, sem dúvidas, acho que representam mais da metade dos prefeitos do interior, né? Você vai apoiar candidatos no interior, a prefeito nesses 62 municípios? Eu queria te perguntar também se você pode citar pelo menos 3 municípios aí que seriam aliados fortes. Essa eleição de 2018, ela mudou um pouco a minha trajetória política. Eu sempre fui, meu voto sempre foi muito concentrado em Manaus. Eu tive 18 mil votos para deputado estadual, foram 15.500 votos em Manaus e 3 mil no interior.
inteiro somado. Essa eleição de 2018 mudou um pouco isso. Eu tive 55 mil votos em Manaus e 53 mil votos no interior. Eu fui o mais votado em vários municípios. Eu fui o mais votado em Presidente Figueiredo, eu fui o mais votado em Amundá, eu fui o mais votado em Pauini, eu fui o segundo em Benjamin Constant. Então, mudou um pouco a característica do meu eleitorado, por conta da exposição que eu tive em 2016 e mesmo na eleição de 2017 como vice, também um pouco por um vácuo deixado pelo deputado Alfredo Nascimento, que foi candidato ao Senado, então muitas lideranças que apoiavam ele passaram a me apoiar. E a forma que eu tenho procurado dialogar com o interior é, nesse período de dificuldade na saúde, destinar recursos para a saúde. Nenhum deputado federal destinou tantos recursos de emenda para o interior como eu. Foram quase 100 milhões de reais. Só em Parintins foram quase 20 milhões de reais. Em Manacapuru, 13 milhões de reais. Então, eu tenho me dedicado a ajudar todos os municípios. Nessa eleição municipal, obviamente que eu vou me envolver de alguma forma, mas não com a dedicação que eu esperava, porque como eu tenho muitas tarefas nacionais, eu não consigo ir para o interior como eu deveria. Então, a forma que eu tenho é aproveitar esse meu prestígio nacional para destinar recursos. Mas, certamente, na eleição, eu vou me envolver na eleição do prefeito Bigarcia, que é meu grande amigo, na reeleição do Saul, lá em Tabatinga. Então, eu tenho alguns prefeitos que são aliados meus e que eu vou, do Frederico em Novo Airão, prefeitos que eu acho que merecem seguir administrando as suas cidades e vou procurar ajudar. Agora a gente vai mudar de tema, vamos falar de mobilidade urbana. Manaus tem pouco mais de 2 milhões e 100 mil habitantes e aí a gente sabe que tem inúmeros problemas aí que surgiram depois, né, da Zona Franca, né? E o maior desses projetos de infraestrutura, eles, na verdade, assim, esses grandes projetos, eles nunca se concretizam. É isso que a gente tem visto, né? A mobilidade urbana é um problema que se arrasta aí há décadas. Então, assim, por que aqui no Amazonas você acha que, em particular, é falta de quadro? Qual que é o problema maior? O que você atribui, né, essa dificuldade que a gente tem? Olha, por exemplo, a gente teve aí o monotrilho, o BRT, nada disso saiu, né? Nunca saiu mesmo de projeto de consultoria. Então, assim, a gente não tem quadros para a implementação de tudo isso? Eu acho que a gente tomou algumas decisões erradas, Vivian. Por exemplo, a Copa do Mundo, ela foi a grande chance que nós tivemos de ter uma reestruturação do sistema de mobilidade urbana de transporte coletivo da cidade de Manaus. Mas o Estado resolveu embarcar na aventura do monotrilho sem nenhuma sustentação técnica para aquele projeto, tanto que ele não se consolidou, não saiu do papel. Eu sou daqueles que acho que há também um equívoco de compreensão sobre o problema de transporte coletivo e mobilidade urbana. Primeiro, porque Manaus foi construída para o transporte individual e não para o transporte público. Então, tudo sempre foi feito pensando nos carros e não pensando nos ônibus que transportam muito mais pessoas. Primeiro isso. E segundo, as pessoas partem da premissa de que você, trocando a frota, você vai resolver o problema de mobilidade. O grande problema do transporte coletivo na cidade de Manaus é a velocidade média da frota. Ônibus em Manaus já andou a 35 km por hora na época do Expresso, em média. Hoje a velocidade média deve estar entre 14 e 15 km por hora. Ônibus que anda muito devagar é ônibus que demora muito, que anda muito lotado e que custa mais caro, porque precisa de mais ônibus para a mesma linha, mais motorista, mais combustível, mais pneu, mais manutenção. Então, só tem uma saída estruturante para o sistema de transporte coletivo e mobilidade urbana, é aumentar a velocidade média da frota. Como que aumenta a velocidade média da frota? Só tem um jeito, com faixa exclusiva para o ônibus. Como que faz faixa exclusiva numa situação de um trânsito já estressado? Tem que ter investimento para alargamento de vias, pelo menos em algumas áreas das vias, tem que ter faixa exclusiva, que é não o BRT, né, mas a possibilidade de você ter o ônibus andando na faixa da direita, você ter a faixa da direita segregada, com o carro só podendo entrar no local quando ele vai precisar fazer a conversão à direita. Então, tem uma série de saídas, mas infelizmente nós nunca conseguimos fazer nada estruturante. Eu mesmo fiquei 6 meses à frente do SMTU, foi uma passagem rápida, apenas para apagar literalmente um incêndio, porque na época estava atacando muito fogo em ônibus, né? Então reorganizei, fiz uma licitação, aquilo possibilitou a renovação da frota, mas uma ação estruturante de mobilidade urbana
o Amazonas nunca teve. O próprio prefeito atual sustentou muito da campanha dele passada na ideia de um BRT e, infelizmente, não conseguiu executar. Certo. A mesma coisa acontece, inclusive, com o setor primário também, né? Qual que é o diagnóstico que você faz, assim, desse setor primário que entra governo, sai governo, a situação continua a mesma? A questão de escoamento da produção do interior também, né? Eu acho que nós temos, primeiro, um problema de escala, né? Nós temos pouca escala, nós temos pouca produção, né? Onde produz, nós temos dificuldade de escoar, as nossas distâncias são enormes. Então, com distâncias enormes como essa, é muito difícil você chegar com preço competitivo. Agora, tem coisas que não são sustentáveis. Nós não podemos produzir menos tambaqui do que Rondônia. Isso é uma desmoralização para a nossa gente. Então, alguns erros de opção também, a gente se acomoda muito, a gente deita muito na rede da Zona Franca, né? Então, a gente tem ali a Zona Franca gerando riqueza, e a gente acaba subvalorizando o setor primário. Eu acho que a gente tem que preservar a Zona Franca, mas fazer um investimento maior no setor primário. Tendo certeza de que o Amazonas nunca será um grande produtor de grãos, por exemplo, por conta de questões ambientais. Não há espaço para o agronegócio exportador dentro da Amazônia. Então, a produção aqui sempre vai ser uma produção para o mercado interno, uma produção de subsistência, para abastecimento local. Mas não tem espaço, porque a hora que o agronegócio exportador ultrapassar a fronteira da Amazônia, ele perde o selo dele e não consegue mais vender para o exterior, que exige a manutenção da floresta como selo para o agronegócio brasileiro. Vamos mudar mais uma vez de assunto. A elite política amazonense, ela está aí há 38 anos, mais ou menos, no poder, né? Desde a eleição do Gilberto Mestrinho, em 82, né? E entre eles a gente tem alguns colegas seus lá de Brasília, né? Omar Aziz, tem também o Eduardo Braga, o deputado Átila Lins, né? O senhor tentou quebrar essa hegemonia, né? Na eleição aí, né? Que a gente lembra que Arthur, 3 vezes prefeito, aí teve também Amazonino, 3 vezes prefeito, Alfredo, 2 vezes prefeito, 3 políticos em 8 mandatos, isso aí representa 30 anos, praticamente, né? 30 anos, né? E aí a gente... Como explicar essa característica do eleitor manauara de insistir, tem uma explicação? Isso pode acabar? Não... Vivi, eu acho que primeiro a gente tem que reconhecer o legado dessas pessoas. Eu já passei do tempo de achar que só eu tenho razão e de que todo mundo estava errado. Eu acho que todos esses políticos mais antigos no nosso estado deixaram algum legado nas suas passagens pela prefeitura, pelo governo do estado. E segundo, eu acho que a minha geração, ela precisa fazer uma autocrítica. Nós erramos também, em algum momento. Para não falar dos erros dos outros, eu vou falar dos erros do meu. Eu em 2017, dos meus erros, eu em 2017, 2016, simbolizei uma esperança verdadeira de mudança para o povo do Amazonas, e em 2017, por uma questão conjuntural, porque eu fiquei sem partido para concorrer, eu acabei virando vice de quem eu mais fazia oposição. Isso faz as pessoas desacreditarem. Hoje eu olho para trás, eu não errei por ter sido vice do Eduardo, ele me tratou correto, eu acho que era a decisão correta naquele momento, mas as pessoas não tinham como entender. E aquilo ali vai decepcionando as pessoas. E quando as pessoas se decepcionam com o que vem de novo, a tendência natural é elas resgatarem os políticos mais antigos. Mas eu acho que uma hora essa roda vai girar e está chegando muito próximo dessa hora. A própria eleição do atual governador já é um símbolo de um esgotamento dessas outras gerações. Mas cada vez que você elege um novo e a experiência não é positiva, o governador ainda enfrenta muita dificuldade na gestão dele, sempre o recall é para os mais antigos. Tanto que hoje o primeiro nas pesquisas para prefeito é o amazonino. É isso que a gente vai falar agora. Então, eu acho que nós cometemos alguns erros e precisamos ter autocrítica para aprender. Eu estou procurando fazer uma autocrítica na prática, que é reescrever a minha história com menos radicalismo, com menos desejo de ser o dono da verdade, com mais capacidade de construir convergências, de facilitar o diálogo entre as pessoas e de reconhecer os méritos que essa outra geração também teve quando passou na administração da cidade de Manaus ou do estado do Amazonas. Deputado, você não é candidato nessas eleições, né? Todo mundo sabe, mas não sabe o alívio que é dizer isso. Né? Mas deve participar também apoiando teu irmão, né? O Rodrigo, que é candidato a vereador, né? E também tem aí o nome do teu partido da prefeitura que deve
né, seu candidato ex-prefeito aí, Alfredo Nascimento, que já tem inclusive o apoio do Arthur Neto. E aí eu queria saber qual é a avaliação que você faz dessa eleição, né? Inicialmente a gente viu aí que eram 22 nomes, né, de pré-candidatos e agora a gente tem 13, não chega acho que a 13. Então, esse número todo de pré-candidatos... Acho que mais alguns ainda vão cair pelo caminho, né? Talvez, né? Eu queria saber qual é a avaliação que você faz dessas eleições. É natural que caia. Eu acho que você não tem uma sucessão natural do prefeito Arthur Neto. O natural nesses processos é o vice se consolidar como prefeito, mas diante do conflito do Marcos Rota com o prefeito foi meio que inviabilizando essa sucessão natural. E não havendo uma sucessão natural, não havendo um fortalecimento do governo do Estado que permita ao governo interceder de uma forma mais direta na eleição, você tende a pulverizar. Fora isso, a legislação eleitoral hoje, que não permite coligação na chapa de vereador. Todo mundo vai ter chapa de vereador, é bom ter um candidato a prefeito também. Então eu acho que essa nova realidade ela vai estimular muitos candidatos, ainda que você não tenha os 22 do início, mas 10 candidatos já é muito candidato a prefeito. Em relação à candidatura do Alfredo, o Alfredo sendo candidato, até por um dever de lealdade, ele sempre foi correto comigo, sempre foi leal comigo, e ele sendo candidato vai ter todo o meu apoio. Agora vamos para a última pergunta, fake news, tá? O nosso portal Real Time não tem 3 meses no ar, é um portal super novo, né? Eu não sei se o senhor sabe, mas o governo, a prefeitura e a Assembleia investem algo em torno de 3 milhões de reais em cerca de 100 portais, né, que nós temos por aqui, né? É um fenômeno que só acontece aqui no Amazonas mesmo. Aí muitos desses sites que recebem aí recursos públicos atuam com essas práticas questionáveis, né, de fake news, né, ponto de vista de jornalistas que chegam aí a publicar sempre, praticamente todo dia, né, fake news. E aí as vítimas, né, tentam até processar certos proprietários de portais, né, esses blogs todos, mas aí demoram 2, 3 anos, né, para conseguir aí julgar uma ação. Então, como condenar um blog desse? Eu queria a tua opinião em relação a isso, tá? Que inventa, que mente, né? Assim, você já foi vítima disso, né? Já foi vítima disso. E aí passa anos, né, para que um oficial de justiça realmente notifique o proprietário do blog, que é especialista nesse tipo de publicação de fake news. Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso. Tem, inclusive, um projeto de lei que está aí tramitando, né? Na verdade, que está em discussão, né, deve ser analisado pela Câmara e eu queria saber qual é a tua análise sobre isso. Primeiro eu quero partir... Já puxando também para o nosso lado aqui. Primeiro eu quero partir de uma premissa que eu sempre levei comigo no meu trato com a imprensa. A imprensa não precisa ser justa, ela precisa ser livre. E as injustiças você tem mecanismos legais para reparar, direito de resposta, as ações criminais de crimes de opinião. No entanto, a internet, ela multiplicou o dano decorrente tanto do crime de opinião, da injúria, da calúnia, da difamação, como da desinformação decorrente de notícias falsas. Isso não é um problema da política, isso é um problema da sociedade. Estão matando gente acusada de crime que não cometeu por conta de notícia falsa na internet. Tem gente tendo a sua reputação moral, familiar, desmoralizada por conta de notícia falsa na internet. Então, acho que a primeira coisa é que nós temos que separar o que é opinião do que é desinformação. Opinião, você pode até abusar de opinião. Se você ultrapassar o limite, tem crime para isso. Calúnia, injúria, difamação. Está resolvido no Código Penal. O problema é a desinformação, que tem a ver com fatos. Ou seja, fatos que não são fatos. Mentiras. Como resolver isso? Eu tenho dialogado muito, porque eu participo desse debate da lei da fake news, já reuni com o Google, com o Facebook, com o Twitter, com a Vaz, com todos que estão interessados nesse tema, todas as plataformas, com o YouTube. E nós temos partido, Vivian, assim, de uma premissa. Quando é opinião, tem que usar o Código Penal. Quando é desinformação, ou seja, um fato que não é verdadeiro, portanto nem é fato, né? Um fato que não é verdadeiro é uma contradição, um fato que não é verdadeiro, o caminho para isso é, primeiro, tirar do ar, e só a justiça pode fazer isso, nós não podemos dar poder para as plataformas tirarem do ar. E hoje, todas essas plataformas já têm tecnologia para que todos que receberam a notícia falsa recebam também a notícia verdadeira. Então,
sei se você percebe que isso muda a natureza do direito de resposta. Um direito de resposta num jornal, algumas pessoas leram o jornal hoje, outras lerão amanhã. Não, o Google, o Facebook, o YouTube, o Instagram, eles têm mecanismos para detectar todos que receberam a notícia falsa e passar a informação verdadeira. O julgamento é de cada um. Aí nós não podemos interferir no julgamento das pessoas. Vai ter gente que vai preferir continuar com a mentira. Paciência. Então, acho que nesses debates a verdade tem que ser um instrumento para prevalecer. E tem que ser tratado com muita tranquilidade, respeitando o direito de defesa. Agora, não dá também para esse fenômeno que tem acontecido aqui, né? Qualquer pessoa, sem nenhum critério, cria um blog, começa a esculhambar o prefeito, aí o prefeito chama, isso coloca, na conta daqui, né, da nossa região. Coloca na conta da prefeitura e ele passa a elogiar o prefeito. Isso, alguém precisa romper. Alguém precisa ter coragem de romper isso. Tá certo, então. Olha, eu conversei com o deputado federal Marcelo Ramos, quero te agradecer. Muito obrigada mesmo por ter aceito o nosso convite. Obrigada mesmo, viu? Obrigado, eu que agradeço. Desejo sucesso para você. Alegria que está aqui, parabéns pelo projeto de vocês, eu tenho acompanhado, já começou com muita força e esse bom jornalismo precisa sempre ser valorizado. Obrigada. Olha isso, essa entrevista vai estar disponível aí em todas as nossas plataformas, no YouTube, você pode rever essa entrevista, pode compartilhar também com amigos e outras notícias e informações você encontra no realtime1.com.br. Tchau, tchau.